O estado do Acre decretou estado de emergência em 17 municípios, após cerca de 23 comunidades indígenas serem afetadas pela enchente no interior do estado. As aldeias que sofrem com os efeitos do aumento do nível dos rios e igarapés perderam casas, estruturas e plantações. O líder indígena Francisco Pianco, que é coordenador dos povos indígenas no Juruá, relata a situação que várias etnias estão vivendo nos últimos dias. O quadro está se agravando cada vez mais, a gente tem aí uma previsão ainda de chuva. Hoje, passaram informação de que das comunidades no Alto Juruá ainda está chovendo e o rio está crescendo muito rápido. A situação pode se agravar muito. E não é só o período da chuva, né? A gente já está pensando pós essa enchente, como é que vai ficar a situação. Nós estamos reunindo os números, que é para dar de maneira, hoje no final da tarde, as informações mais precisas, mas a gente tem uma perca muito grande já passada pela comunidade, de que muitos roçados, muitas plantações já se perderam. E no caso específico do povo Axênica, lá do Amônia, que não tem o hábito de ter a farinha. Você tem uma ideia, uma comunidade com mais de 1.000 pessoas não tem uma casa de farinha porque vive do estoque de mandioca, de banana que está lá no roçado. Então é uma cultura bem diferente. E nesse caso agora você vai ter, com essa perca, você vai ter um processo, né? Isso aconteceu em 2008 já, um processo que foi muito doloroso, assim, de ficar, a comunidade ter que comer farinha durante quase 6 meses até que chegasse a mandioca. Então isso é difícil. Então eu estou falando assim de que o impacto pós essa enchente vai ser muito grande. Muita gente já saiu de suas casas, já está em casa de familiares, dentro da aldeia, em abrigo, na escola da comunidade. Então é um processo assim que está nos preocupando bastante. As lideranças já pediram ajuda para as comunidades indígenas junto ao governo do Acre, que anunciou a criação de uma força-tarefa específica para atender os grupos indígenas. Nós ainda não recebemos, mas estamos esperando receber. Claro que a comunidade em si, ela se mobiliza e não está só a comunidade, as casas afetadas, os roçados afetados, parado, A comunidade toda parou para dar assistência, dar o apoio, então compartilhar aquilo que tem. Então a gente está fazendo esse primeiro atendimento no âmbito de comunidade. As comunidades se mobilizam para isso. Agora, eu acho que o Estado, o poder público tem que chegar de maneira muito rápida, e não só na Terra Axênica, em todos os territórios que foram afetados. O Rio Breu perdeu muito também com isso, os Caxinoá, os Axênica também do Breu. Temos notícia de que os Contanaua também tiveram bastante problema. A gente está apurando ainda a situação, mas o poder público precisa chegar, e não só nos territórios indígenas. Eu acho que a população ribeirinha, todas também está precisando de socorro nesse momento. Agora, cerca de quantas pessoas estão ali e aproximadamente quantas pessoas foram atingidas? Já tem essa contabilidade, pelo menos parcialmente? Nós temos assim, nós estamos falando de 11 territórios, alguns territórios não tiveram ainda, essa enchente ainda não atingiu. Mas os que já foi atingido, nós temos aqui 3 regiões, que é o Breu, a Amônia e a região do Contanaua. Ali, essa população deve ter mais ou menos ali somando os 3 territórios, umas 30 famílias, casas que foram afetadas, onde elas subiram já nas casas que tiveram que ser retiradas. Quase 200 e poucas pessoas já foram removidas. Mas eu espero que não encha mais, porque senão esse número, agora cada centímetro que cresce, o problema é mais grave, porque está todo mundo no limite, entendeu? Se chover, encher mais meio metro, você pode ter aí 3 vezes mais casa afetada do que o que foi atingido até agora. A situação na região do Juruá é de extrema urgência, com as comunidades indígenas e ribeirinhos enfrentando enchentes devastadoras, devido a um período prolongado de chuva intensa.